Boa tarde a todos. Nós vamos dar início, mais uma vez, à reunião de quinta-feira do Centro Espírita União e Caridade. E para iniciarmos a nossa reunião, eu peço à nossa companheira Rosana para ler a nossa página de preparo. Boa tarde. O nosso livro é Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Não te afastes, mas livra-nos do mal. Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 13. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens como se estes lhe não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha, e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem que foram conduzidas pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas, repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até ao último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Obrigado. E vamos então elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, fazer a nossa prece inicial dizendo assim: Querido Mestre Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, em nossa casa, para estudarmos um pouco mais dos Teus ensinamentos. Pedimos o Teu amparo e dos Espíritos protetores dessa casa, Senhor, e que também possamos aproveitar o máximo das lições dessa tarde em benefício do nosso crescimento moral e espiritual. Que possamos levar as lições de hoje, reflexionar, a fim de melhor nos conduzirmos na Tua senda, Senhor. Pedimos que ampare a todos, trabalhadores encarnados e desencarnados dessa casa, todos aqueles que passam pela provação da pandemia, Mestre, enfim, toda a nossa humanidade. Por isso tudo nós Te agradecemos, Senhor. Pedimos também o Teu amparo, que envolva nossos companheiros, Flávia e Carlos, que farão o trabalho desta tarde. Por isso tudo nós Te agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Carlos e Flávia são trabalhadores da casa e vão falar hoje do livro Boa Nova, a última ceia. É com vocês.
Boa tarde, amigos e amigas. É muito prazeroso estarmos aqui, né? Voltando aos pouquinhos ao nosso estudo presencial. Outras casas também a gente está percebendo que está voltando de forma bem vagarosa, mas retornando aos estudos presenciais. Isso para a gente é uma grande alegria, né? Nós fomos convidados a fazer esse estudo e para mim é mais prazeroso ainda ter a Flávia, minha esposa, aqui trabalhando aqui com a gente, né? A nossa casa ela pegou alguns capítulos do livro Boa Nova e nós estamos com a responsabilidade do capítulo 25. Então fomos lá estudar esse capítulo 25, que fala da última ceia, a última ceia de Jesus. E aqui os objetivos, a gente tentar identificar os principais ensinamentos e orientações de Jesus nessa última ceia. A gente vê os acontecimentos que ocorreram nessa última ceia, antes da crucificação de Jesus, né? Mas à luz da doutrina espírita. Nós temos também outras visões de outras religiões, mas à luz da doutrina espírita, quais foram esses acontecimentos, né? E aqui a gente vai identificar de forma bem clara a humildade, o amor, o verdadeiro perdão de Jesus para com todos nós. Em apenas um evento de última ceia, Jesus consegue nos ensinar tanta coisa. Às vezes a gente faz uma leitura e não percebe o que tem ali dentro dessa leitura e o quanto Jesus ensinava para a gente, das mil e uma maneiras, muito em parábolas, o que ali representa. Então a gente vai tentar colocar para vocês aquilo que nós estudamos e pesquisamos para esse estudo de hoje, né? Vou tirar a máscara aqui para ficar mais fácil de falar, para vocês entenderem melhor, porque eu falo um pouco baixo. E antes da gente começar no texto do livro, né, do Boa Nova, enquanto a gente estava estudando lá para montar o estudo, né, preparar o estudo, a gente foi pesquisar, foi estudar, e aí a gente assistiu uma palestra do Haroldo. E Haroldo falou que para começar a gente precisava entender algumas coisas, alguns elementos, alguns aspectos culturais e emocionais para poder falar dessa última ceia. E ele diz que a gente costuma costuma comparar como eram as ceias há 2000 anos atrás com as nossas refeições de hoje, né? E na verdade não é. A ceia naquela época, na época de Jesus, bem antes de Jesus, né? Porque ele dá uma aula maravilhosa, explica assim muito, só que se eu for falar aqui eu vou passar o tempo todo fazendo essa explicação dele, então depois vocês podem assistir. E aí ele fala que a ceia é a recepção das pessoas que você quer bem, que você quer ter intimidade, né? Então tem toda uma preparação para a ceia. E ele diz que a ceia não é exatamente sentar para comer, é muito mais que isso, é compartilhar com o outro. Então Jesus nessa última ceia estava compartilhando os ensinamentos dele, confraternizando com os apóstolos, né? E que a última coisa era a comida, o que importava menos era a comida. E aqui a gente vai perceber nessa última ceia os eventos do pão, do vinho, mas eram recepções que eram feitas dessa maneira na época quando se montava a ceia para aquela pessoa que queria ser bem recepcionada. Então vocês imaginam na época uma pessoa atravessando parte de um deserto, até mesmo um deserto inteiro, e a primeira coisa que ela quando chegava àquele local, o destino dela, era um alívio para o seu corpo físico. Então era oferecido um balde, né, um recipiente com água fria para refrescar os pés, a própria água para beber, então algum alimento, que normalmente era o pão. Então são eventos que eram praticados nessas ceias quando organizadas à época, né? E a gente vai perceber também que no próprio Velho Testamento fala sobre jejum, né? E jejum é exatamente o ato de você ceiar sozinho. Então a gente acha que jejum é passar fome. Não, naquela época o jejum era: eu estou fazendo a minha ceia sozinho.
Então isso significa que eu não estou compartilhando com ninguém. Aquele significado da ceia deu ali no ato sozinho era quebrado, porque a ceia é compartilhar, é estar próximo de entes queridos. E quando eu não faço isso, eu estou em jejum. Não necessariamente o jejum é passar fome, ficar sem comer, que muitas das vezes é interpretado de forma errada no dia de hoje, né? E aqui, a gente começa com Jesus afirmando, né? Ele estava sentado lá com os apóstolos à ceia, e ele afirma assim: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei que ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo e do orgulho humanos. Então aqui Jesus já começa a falar o que vai acontecer. O que iria acontecer, ele já começa a explanar para os seus apóstolos que estão ali naquela última ceia. E aí a Flávia até tem um exemplo do senador Públio Lentulus, né, e a sua esposa Lívia. E assim, Jesus nesse momento faz a diferenciação dessa vitória, né? Que teria a vitória material, que se ele não fosse crucificado, seria uma vitória. Mas na verdade ele estava falando da vitória espiritual, né? E aí tem o exemplo do senador Públio Lentulus e sua esposa Lívia, que enquanto o senador estava sendo recebido lá foi chamado para receber a homenagem, a esposa dele, Lívia, estava sendo crucificada, né, no circo. E depois, quando ele desencarna, ele chega lá no plano espiritual, né, bem inferior, bem fraco, né? E quem recebe ele é a Lívia, com uma luz imensa, né? De uma superioridade, e ela que cuida dele. Então aí, com isso, Jesus quer dizer que qual é a vitória de verdade? Será que é a vitória do senador, que foi lá condecorado, ou se é a vitória espiritual? Qual é a mais importante? Então, nesse momento, ele quer dizer isso. Que inclusive o recebeu quando ele desencarnou também, né? Ela foi tão vitoriosa na sua vitória espiritual que ainda o recebeu, né? E nós temos aí grandes exemplos, né? Exemplos de que triunfaram em uma espécie de vitória, que é a vitória espiritual, e não a vitória que nós conhecemos da humanidade, né? Que é a vitória material. Exemplos como Gandhi, Luther King, o próprio Chico Xavier, Mandela. Chico Xavier tem uma história dele que ele estava indo para um casamento e Emmanuel falou: para onde você vai? Eu vou para o casamento. Não, temos trabalho a fazer, pode voltar. E ele voltou para terminar lá um dos livros a pedido do próprio Emmanuel. Então, quer dizer, pessoas que abriram mão, muitas das vezes, da própria vida. Olha o exemplo que foi Mandela, né? Para ter uma vitória, sim, espiritual. Porque na humanidade só teve derrota, mas foi vitorioso espiritualmente. E também tem, lá no livro dos Espíritos, lá nas instruções, no Evangelho, Instruções dos Espíritos, a história de uma rainha de França, que também é interessante, que ela foi uma grande rainha, que comandava tudo, tinha tudo em suas mãos, tinha todos em seus pés, mas que quando desencarnou, que ela veio a perceber o que era uma vitória, e foi aí que ela percebeu a afirmação de Jesus, que dizia que no reino de meu Pai há vários mundos. Foi aí que ele percebeu que o reino dela, material, não serviria de nada. Que todas as vitórias que ela tinha no seu reino material não serviram de nada quando ela foi para o mundo espiritual. E Jesus continua dizendo: eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade.
E aqui a gente vê mais um exemplo de Jesus, mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Somos todos nós, precisamos ser mensageiros do bem e da verdade. Jesus, há 2000 anos atrás, já falava isso. Precisamos ser mensageiros do bem e da verdade. Às vezes a gente acha que estamos num patamar tão inferior a Jesus que não podemos fazer nada. Podemos sim, agora, nem amanhã, nem na segunda. Podemos começar desde agora a sermos mensageiros do bem e da verdade. Só o fato de você começar a praticar o bem e falar a verdade a seus próprios, já está dentro da lei de amor de Deus. Então nós precisamos ser esses mensageiros que Jesus ensinou há 2000 anos atrás, pouco mais, e que muitas das vezes a gente ainda não aprendeu. E a gente já tem que começar porque a gente já está entrando no ciclo de regeneração, né? Então o momento é agora, se nós não quisermos ser, vamos dizer, exilados da terra. Então é hoje que a gente tem que fazer. E nós já sabemos, quem não se encaixar vai ter que procurar um outro lugarzinho para tentar melhorar, continuar a sua caminhada de evolução, né? E aqui, amigos, nesse trecho, a gente vê o perdão de Jesus antes da traição que ele sofrerá. Diz assim: não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque, em verdade, um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para executar os desígnios de meu Pai. Então aqui ele já começa a falar do traidor, do que vai acontecer, mas Jesus já sabia. E Jesus já começa a falar entre os apóstolos que ali existirá um traidor. E a Flávia tem uma história de Haroldo que é bem interessante também, que o Haroldo coloca em um dos seus vídeos. O Haroldo conta, diz que nessa ceia, nesses encontros, o patriarca é aquele que reparte o pão e oferece o primeiro pedaço para o homenageado, né? Para o convidado homenageado, que nem a gente faz com bolo de aniversário, canta parabéns e entrega o bolo para a pessoa. Então, seria isso. Então, Jesus, na última ceia, estava fazendo esse papel, o papel de pai. E ele cortou, segundo Haroldo, né? Ele repartiu o pão e o primeiro pedaço ele deu para Judas. E no capítulo anterior, no capítulo 24, diz que assim, Judas não queria trair, ele gostava muito de Jesus, né? A traição não foi para maltratar, para fazer mal a Jesus. E aí, até me perdi aqui, gente. E aí ele diz que como esse pedaço de pão é como se fosse um presente, Jesus dá o pedaço de pão para Judas, já perdoando pelo que ele ainda vai fazer. Quer dizer, então é o perdão do que ele ainda nem foi ofendido, né? Ele já perdoa antes, porque assim, a espiritualidade toda já sabia do que ia acontecer. Jesus já sabia o que ia acontecer. Só os apóstolos que não, né? E dentro dessa nossa pesquisa, né, Flávia, interessante que o homenageado daquela ceia, segundo o próprio Haroldo, era Judas. E aí a gente começa a pesquisar, porque a gente, desde pequenininho, vê a imagem de Jesus, né, aquele símbolo de amor, e a imagem de Judas, do ódio, do rancor, né? E a gente aprende dentro da doutrina que Judas, ele amava, era dos apóstolos que mais amava Jesus. E era um dos apóstolos que mais acreditava nas ideias que Jesus pregava. Ele acreditava tanto que ele chegou ao ponto, e aí entram as dificuldades mundanas, né? De que Judas chegou à conclusão que Jesus não ia vencer aquela época, né? Pelo jeito dele de ser, porque Judas acreditava que para a doutrina vencer, as palavras de Jesus vencer, precisava da força da política, inclusive da economia, inclusive da força, e que Jesus não tinha isso. Jesus não queria colocar isso. Então foi aí que Judas decidiu
se juntaram aos fariseus e definiu o plano de traição contra Jesus. Mas na verdade ele queria colocar Jesus num segundo plano, para que ele pudesse estabelecer os seus planos de conquista, de inclusive tiver que matar, ele iria matar, porque Jesus não tinha esse perfil claro, óbvio, e depois a ideia dele era retornar com Jesus ao comando. Só que não foi bem assim. Os fariseus, quando o plano dele se consumou, falaram: não, a gente queria, na verdade, a gente não quer seu plano, não. A gente queria era matar seu líder Judas mesmo. também foi traído, né? E ele foi traído Só pelos que eles fariseus iam nessa prender época. Jesus, né? Mas Judas foi uma das pessoas que mais amou Jesus e mais tinha convicção de suas ideias. Só que, infelizmente, ele teve aquele chamado excesso das estratégias humanas. Ele foi tão estrategista no seu mundo, né, nas questões materiais, que ele esqueceu que poderia ter sido traído pelos próprios homens, que ele combinou toda a traição. E foi. Ou seja, ele achou que o plano dele seria maior do que o próprio plano de Deus. Ele achava Jesus lento, né? Ele queria que as coisas se resolvessem rápido, como a gente quer que tudo se resolva ao nosso tempo e, na verdade, é no tempo de Deus, né? Então, às vezes, isso para mim foi um tapa, né? Porque às vezes a gente acha que a gente pode determinar coisas que já estão escritos no plano de Deus. A gente tem que tentar identificar o que acontece em nossas vidas e tentar ver o melhor caminho para seguir as nossas vidas, né? Judas achava que o plano dele era o melhor, inclusive melhor do que o plano do próprio Jesus, que, segundo como a Flávia falou, no ritmo de Jesus e com os valores que Jesus pregava, aquilo não ia dar certo, que ele ia ser devorado pelos poderosos. Mas ele não pensou que o plano de Deus já estava definido e ele quis ser maior do que o plano de Deus. Foi aí que ele ficou definido como o traidor dessa história, né? E aí lá no Evangelho de Lucas, está dizendo assim: todavia, eis que a mão daquele que me entrega está comigo sobre a mesa, porque o Filho do Homem vai ser entregue segundo o que está definido. Contudo, ai daquele homem através do qual está sendo entregue. E eles começaram a debater entre si qual dentre eles estava prestes a fazer isso. Aqui a gente coloca exatamente o trecho do Evangelho, tradução de Haroldo Druto. Tem algumas traduções, né, do Evangelho. Essa é a tradução de Haroldo, né, em Lucas 22, 21 a 23. E agora entra o apóstolo Tiago nessa história. Seguindo com as suas explicações, inclusive da traição que ele sofreria, Jesus é interrompido por Tiago, que pergunta: mas afinal, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Aí aqui já entra uma desconfiança de Tiago sobre os planos de Deus. O Tiago mostra o quanto ele ainda não entendia, né, os ensinamentos de Jesus. E Jesus, chamando a atenção dele, diz assim: uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é o de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde ou como seja o testemunho da nossa fé. Mais ou menos o que estava no preparo, né? Não importa onde, nem como. Então a gente tem que, quando Jesus chama, a gente sempre brinca disso, não, quando Jesus chama não pode dizer não, né? E aqui Jesus mostra mais um ensinamento para todos nós, que a vontade do Pai Celestial é sempre, sempre sábia e sempre será melhor. Jesus falava em parábolas à sua época, porque sabia que nem tudo poderia ser colocado ali para eles e poderia ser compreendido do jeito que ele gostaria que fosse compreendido. Mas ele pedia que todos aceitassem a vontade de Deus, mesmo sem o total entendimento daquela vontade de Deus. Isso vale para nós até hoje. Muitas das vezes a gente não compreende fatos que acontecem conosco em nossas vidas.
a perda de um ente querido e por aí vai. Mas, se confiarmos em Deus, alivia um pouco essa nossa dor. E hoje a gente sabe disso, quando a gente confia, porque a gente, como diz um amigo meu, né, o próprio Rodolfo, nós temos que acreditar em Deus, mas principalmente confiar em Deus. E isso que Jesus tentou mostrar para Tiago: confie em Deus, mesmo que você não compreenda tudo o que está acontecendo neste momento. Então, há mais de 2000 anos, Jesus já pediu isso para nós: confiem em Deus. E Jesus não só pregou isso, né? Ele exemplificou quando ele se entregou ao Calvário, né? E essa confiança, meus amigos, é exatamente o nosso trabalho da evolução para o mundo de regeneração. Aqueles que confiam em Deus, eles estão no caminho para esse mundo de regeneração. Ah, mas e o reino de Deus? Quem aqui já não sabe onde é que está o reino de Deus? Está aqui, ó, em nós. Então não esperem um reino, a porta vai abrir, você vai encontrar um reino com aquela plantação linda, plantas que eu amo muito, os bichos, anjos celestiais. Não, o reino de Deus está em nós. Nós que precisamos buscar esse reino dentro dos nossos corações primeiro. E aí sim trabalhamos em conjunto com o Pai, Criador de tudo, para este mundo de regeneração. E quem está lá no controle? Nosso amigo Jesus. E aí o texto continua: em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. Então ele prometeu o Consolador para explicar melhor, que naquela época as pessoas não estavam compreendendo muito bem. E aí vem o Consolador prometido, né? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, Consolador prometido, Kardec nos fala assim: que Jesus prometeu outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhecia, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviaria para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo tinha dito. O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Jesus preside ao seu advento com o nome Espírito de verdade. O Espiritismo chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então, meus amigos, da época de Jesus até agora, o que teve de Espírito que traduziu tudo isso para a gente. Dizem que a nossa geração é a geração que está recebendo tudo prontinho, tudo mastigado. Só falta falar: quer que eu desenhe para vocês aprenderem? Porque da época de Jesus, que ele falava tudo, quase tudo em parábolas, até hoje, olha quantos espíritos vieram traduzir isso para a gente. Tivemos um que todos conhecemos aqui, pelo menos, não sei se os mais novinhos, mas em 94 acho que já conheceram ainda, Chico Xavier. Quanta coisa ele traduziu ainda para a gente, nesta nossa encarnação. Então, precisamos aprender, né? Há 2000 anos estamos tentando, mas chegou a hora de efetivamente colocar isso em nossos corações. E Kardec deixa isso claro sobre o Consolador prometido lá no Evangelho, capítulo 6, para quem quiser dar uma lida. E aqui, literalmente o Evangelho, né, Lucas 22, 17 a 20, uma tradução também de Haroldo. Depois de receber um cálice e dar graças, disse: tomai isto e repartir entre vós, pois eu vos digo, não mais bebereis a partir de agora do fruto da videira, até que venha o reino de Deus.
Depois de tomar o pão, rendeu graças, partiu-os e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto para minha memória. Do mesmo modo, o cálice erguido, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Nesse momento, os apóstolos ficaram impressionados, porque Jesus levanta e vai servir, né? Serviu o pão, serviu o vinho. E Emmanuel, lá no livro Consolador, na resposta da questão 318, diz: a verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais, como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio, através de todos os caminhos da vida. E também lá no livro Parábolas de Ensino de Jesus, de Caibar Schutel, me perdoem a tradução, mas eu acho que é isso mesmo no português nosso aqui. Caibar já colocava no livro: Jesus não tratava do pão material e nem do vinho de uva, mas da sua doutrina. Ele queria ensinar com o pão e a uva que todos deveriam ter os seus conhecimentos religiosos, doutrinários, para que pudessem evoluir. Tanto é que Jesus falava do trabalhador da vinha, né? Fazendo a referência ao vinho, ou seja, o trabalhador da doutrina, o trabalhador do conhecimento das leis de Deus. Então não era questões materiais, e sim espirituais. Não era o pão e o vinho material, mas sim espiritual. E Schutel deixa muito claro isso lá no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E aí Jesus fala, né, do Consolador prometido, fala da traição, fala dessa vitória espiritual. E os apóstolos, quando ele fala que o reino de Deus ia ser implantado, que a vitória ia acontecer, né? Que o reino de Deus ia ser implantado na terra. Ele não disse quando, mas ele disse que essa vitória ia acontecer. Parece que os apóstolos esqueceram de tudo que Jesus ensinou até ali e começaram a discutir qual deles seria o maior nesse reino de Deus aqui na terra. Porque eles ficaram pensando no reino material e não no reino espiritual, né? E Jesus veio falar do reino espiritual, a vitória do reino espiritual. É o que ele fala: o maior será o menor no reino dos céus. E, claro, o contrário, né? Neste instante, os apóstolos observaram que ele se erguia. Com o espanto de todos, dispunha da túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins. Então ele tirou a sua túnica e vestiu uma toalha, mais ou menos nessa região aqui onde se encontravam os rins, né? A modo dos escravos mais íntimos, a serviço de seus senhores. E aqui vale uma ressalva, que a gente tem às vezes a visão de escravidão como essa triste nossa recente, né, de escravos vindos da África para cá, forçados. E na época de Jesus, muitos dos escravos, eles eram feitos escravos porque eles eram devedores de um determinado credor. Então ali você tinha vários tipos de escravos. Então a família que contraía uma dívida e ficava devendo a um credor, aquela família se tornava escravo daquela família credora. Então muitas das vezes você tinha ali escravos com conhecimento intelectual, professores inclusive. Mas naquela época, quem era credor pagava a sua dívida sendo escravo, quem era devedor pagava a sua dívida para aquela família que era credora, né? Isso é uma diferença, só para explicar, entre a escravidão recente nossa, as duas tristes, é óbvio, né? Mas existia essa diferença. Então Jesus ele se veste com
com essa toalha, né, na altura dos rins, e fica ali a serviço, né, de seus senhores, porque nós tínhamos vários tipos de escravos naquela época. Por exemplo, os escravos que tinham conhecimento intelectual, eles faziam trabalhos para outra família, aquela família credora, mas quem tinha conhecimento intelectual ensinava os filhos, por exemplo, a ler, a escrever. E tinha outros tipos de escravos que faziam o trabalho de servir, que foi exatamente o objetivo de Jesus, colocar aquela toalha, mas com o objetivo de servir, não de ensinar, porque escravos daquela época tinham vários níveis de conhecimento, como eu falei, né? Mas o objetivo de Jesus era o ato de servir. E como se fossem dispensáveis as palavras, naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhado, começou a lavar os pés dos discípulos. E aí, no livro Consolador, na pergunta 314, diz assim: qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre a lavar os pés de seus discípulos? Acho que a gente já pode responder, né? Que humildade, né? Porque na profecia dizia assim: o Mestre vai chegar, vai entrar em Jerusalém montado num burro, num jegue, né? Aí todo mundo, quando Jesus entrou em Jerusalém montado lá no burrinho, no jeguinho, todo mundo aplaudiu: ô Mestre, esse é o Messias, né? Horas depois, ele estava na última ceia, repartindo o pão e o vinho com seus apóstolos. E logo momentos depois, ele estava fazendo o quê? Como um escravo, servindo, lavando os pés de seus apóstolos. Agora imagina a cabeça dos apóstolos dele. Não estou entendendo nada. Ele entrou aqui como mestre, o Messias, agora está como escravo, lavando meus pés? Mas esse era o objetivo de Jesus. Por quê, Flávia? Porque ele mostra ali essa humildade. Ele foi obrigado a mostrar essa humildade. Os apóstolos começaram a discutir, né? Esqueceram o que ele falou na palavra. Assim, às vezes a palavra serve para consolar, mas a gente aprende mesmo com exemplo. Então, Jesus parou de falar e foi exemplificar como os apóstolos, né, do Senhor deveriam ser humildes, né? Exatamente isso. Eles começam a discutir, né? Jesus tem uma conversa mais ao pé do ouvido com João. Enquanto ele está ali conversando, ele começa a ver ali uma discussão. E aí ele faz esse ato de humildade, né? E Simão Pedro, que era o mais velho, falou: opa, como assim? Jesus vai lavar os meus pés? Não concordo não. E Jesus fala assim com ele: Simão Pedro, não te sintas melhores do que seus companheiros de apostolado. Se eu não posso lavar teus pés, tu não fazes parte comigo. Então Jesus quis mostrar a Simão o seguinte: eu vou sim lavar os seus pés, porque você, Simão, não é mais do que os outros companheiros teus de apostolado. Todos nós aqui somos iguais. Então eu vou lavar os pés seus e de todos que estão aqui. Então olha mais essa lição que Jesus nos deu. Às vezes a gente deixa o nosso ego, o nosso egoísmo atrapalhar o nosso trabalho na caridade, atrapalhar o nosso trabalho na casa espírita. Às vezes eu saio chateado de uma casa espírita porque eu confrontei com alguém ali dentro, mas você está ali justamente para confrontar. A gente está aqui em sociedade justamente para colocar esses nossos problemas, nossos, não deles, nossos problemas, em luta para que a gente possa eliminá-los. Não estou afirmando aqui que precisam ser todos na mesma encarnação. Quem dera eu pudesse tratar a minha paciência nessa encarnação. Eu acho que a minha falta de paciência vai ser um resquício até para a minha próxima encarnação, mas estou aqui tentando. Então a gente tem que ser humildes a esse ponto que Jesus foi. Tentar sempre, por isso que ele é chamado de guia e modelo, tentar olhar esse exemplo de Jesus e colocar nos nossos dias. A gente tem conflitos com as nossas famílias e às vezes a gente
vira as costas e não quer enfrentá-los. A gente tem conflitos no centro espírita, muitas das vezes, e também é melhor para o outro. Você acha que para o outro você não vai ter os mesmos problemas ou outros novos problemas? Estamos aqui para confrontar eles. E o problema não está no outro não, como diz Joana. Joana nos ensina isso claramente. Os problemas estão contigo. Você tem que resolver os seus problemas. O problema do outro é do outro. É mais fácil a gente sempre olhar aquela história da janela, né, Rosana? A janela da vizinha, como é que é? A cortina da vizinha está suja. A vidraça, né? Tá toda suja. Mas, na verdade, a cortina dela que está suja, mas na verdade a sua vidraça que está suja. Porque a cortina dela do outro lado está limpinha. É mais fácil a gente ver o problema dos outros do que o nosso, né? E assim, mais uma vez, Jesus é perfeito nesses ensinamentos, né? Estamos aqui, como eu falei um pouco antes, com espíritos traduzindo há 2000 anos para cá essas parábolas de Jesus, e cada vez mais a gente fica admirado com a perfeição de quem foi Jesus aqui conosco, né? Um ser iluminado que já era definido como Cristo, né? Um dos Cristos do universo, né? Que ele é definido assim, como existem outros Cristos de outros mundos, né? Não precisava estar aqui conosco, esteve presente na formação do planeta Terra e depois aqui conosco, colocou aí o ensinamento dele, do Pai, e há 2000 anos a gente está ainda aqui meio que um pouco batendo a cabeça, tentando identificar e, claro, tentando entender essa lei de amor, lei de perdão que Jesus colocou para todos nós, né? Beleza? Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, está escrito lá: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Quer dizer, então Jesus traz esse ensinamento, né? E aí, nessa palestra que a gente estava ouvindo, né, estava estudando, Haroldo falou que Chico falou assim, se eu tivesse algum poder, se eu pudesse, eu colocava um cartaz bem grande escrito: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele diz que essa lição que Jesus trouxe é muito maior que a lição lá do mandamento, né? Que é amai ao próximo como a ti mesmo. Não, então a lição de Jesus não é amar o próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente nem se ama tanto, né? Como é que a gente vai amar o próximo? Então essa lição de Jesus, eu fico arrepiada, foi essa: amar aos outros como eu vos amei. Então essa é a maior lição, né, que Jesus traz pra gente. E amigos, quando a gente está fazendo esse estudo, a Flávia nesse momento ela chorou. Eu falei com ela, se você chorar gente, lá, pode chorar que ninguém não vai falar nada não. Ela segurou ali, se arrepiou, mas não chorou não. Mas realmente é lindo a gente perceber isso, né? Que nosso modelo é tudo isso para nós. E melhor ainda, nós muitas das vezes estamos longe dele, mas ele nunca ficou longe da gente. Isso que é mais incrível ainda, né? E aqui, amigos, quais os ensinamentos de Jesus na última ceia? Isso que eu e Flávia tentamos identificar, mas eu acho que cada um aqui já tem os seus ensinamentos, né? Representa um apelo do Mestre para vivenciarmos a lei de amor e a lei de perdão. Olha o que ele fez. Judas, antes de traí-lo, já tinha perdoado. Nossa, a gente tem dificuldade para perdoar aquele que não fez, às vezes, falou mal da gente ali na esquina. A gente não quer mais saber daquela pessoa. Jesus perdoou Judas antes da traição dele. É um espírito mesmo iluminado, né?
segundo os princípios da verdadeira fraternidade, os quais devem reinar no seio da humanidade. Caridade e humanidade. E humildade. E humildade, perdão. Acho que isso aqui foi claro em todos os momentos da última ceia de Jesus conosco, né? Caridade e humildade. A verdadeira vitória é a espiritual. Você pode ter a conquista que você quiser. Não é nenhum pecado você ter suas posses, mas é o que você faz dela, porque a sua verdadeira vitória é espiritual. Que deixemos de jejuar espiritualmente e nos alimentemos do pão da vida. A representação da ceia daquela época. Fazer a ceia é conviver, é compartilhar com pessoas que você quer bem. Então é você compartilhar o pão e o vinho, é você compartilhar o dom e os ensinamentos da lei de amor e de perdão de Jesus para todos. Não adianta você ficar trancado no seu quarto decorando o evangelho, não. É bom, mas você tem que compartilhar o que está ali escrito. Lei de amor e lei de perdão. Servir e não ser servido. Isso aqui eu aprendi muito no Espiritismo. É muito bom servir. É muito bom. Te dá uma carga, às vezes você está cansado, trabalho exausto, mas quando você vai fazer um trabalho comunitário, você vai fazer um trabalho na casa espírita, te dá pelo menos para mim, me dá um ânimo, me dá uma força. Às vezes estou com aquela dorzinha na coluna, mas vou lá e faço, me dá aquela força, sabe, que vem de dentro. É muito bom servir. E cada um à sua maneira, né? Tem gente que não gosta de ir para a rua, ou tem medo de ir na rua fazer uma entrega de alimentos, mas faz de outra maneira. Cada um à sua maneira servir. Maior do que a fala é a exemplificação. Jesus podia estar ali 2, 3, 4, 5 horas falando, mas ele exemplificou. Tirou sua manta, colocou uma toalha e foi lavar os pés de seus apóstolos num ato de humildade. Isso é exemplificação. Claro que a fala é importante, né? Você divulgar a doutrina, por exemplo, é importante. Mas você está exemplificando também a doutrina? A troca de sentimentos, alegria, esperança e fortalecimento na obra de Deus. Isso é muito bonito, né? Num único evento, a última ceia, olha o quanto ele nos ensinou. Quando a gente vai lá e pesquisa e se aprofunda, a gente vê o quanto ele nos ensina em algumas horas na última ceia com seus apóstolos. E aqui tem uma curiosidade, meus amigos. O Da Vinci, ele foi contratado pela igreja para fazer um mural da última ceia, que eles chamam, a igreja católica chama de a Santa Ceia, né? Posso ler? Por favor, a Flávia vai ler a história aqui para a gente. Diz a lenda, referente à pintura da Santa Ceia, ou última ceia de Jesus com seus apóstolos. Ao conceber este quadro, Leonardo da Vinci deparou-se com uma grande dificuldade. Precisava pintar o bem na imagem de Jesus e o mal na figura de Judas, o amigo que resolvera traí-lo durante o jantar. Da Vinci interrompeu o trabalho no meio até que conseguisse encontrar os modelos ideais. Certo dia, enquanto assistia ao coral, viu um dos rapazes a imagem perfeita para o modelo de Cristo. Convidou-o para o seu ateliê e reproduziu seus traços em estudos e esboços. Passaram-se 3 anos. A última ceia estava quase pronta, mas Da Vinci não tinha ainda encontrado o modelo ideal para Judas. O cardeal, responsável pela igreja, começou a pressioná-lo, exigindo que terminasse logo o mural. Depois de muitos dias procurando, o pintor finalmente encontrou um jovem prematuramente envelhecido, bêbado, esfarrapado, atirado na sarjeta. Imediatamente pediu aos seus assistentes que o levassem até a igreja. Da Vinci copiava as linhas de impiedade, do pecado, do egoísmo, tão bem delineadas na face do mendigo que mal conseguia parar em pé.
Quando terminou, o jovem, já um pouco refeito da bebedeira, abriu os olhos e notou a pintura à sua frente. E disse, numa mistura de espanto e tristeza: eu já vi esse quadro antes. Quando? Perguntou Davi, surpreso. Há 3 anos, antes de eu perder tudo o que tinha. Numa época em que eu cantava em um coral, tinha uma vida cheia de sonhos e o artista me convidou para posar como modelo para a face de Jesus. Então, amigos, essa história nós extraímos da FEB, do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, no item O Cristianismo. Seja lenda ou não, que a própria FEB diz, pode ser uma lenda ou não, o mesmo modelo serviu para pintar a face de Jesus e a face de Judas. E aí a gente coloca exatamente essa frase finalizando: o bem e o mal têm a mesma face. Tudo depende apenas da época em que se cruzam o caminho de cada ser humano. Você pode fazer o bem ou o mal. Depende do reino de Deus que está dentro de você. Esse modelo serviu para pintar a face de Jesus. 3 anos depois, foi chamado para pintar a face de Judas, que na visão de Da Vinci tinha que ser uma pessoa na miséria, que tinha que ter os traços de ódio, de rancor, mas era o mesmo modelo. E aqui, amigos, fica a nossa frase final do nosso mestre, amigo e modelo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o grande ensinamento da última ceia, antes da crucificação de Jesus. Que Deus nos abençoe. Obrigada. Então nós agradecemos a Carlos e Flávia pelo trabalho desta tarde, e serve aí para a gente sair daqui e reflexionar sobre tudo isso aí, né? E vamos então chamar o nosso querido Marcelo para fazer a nossa prece final. Boa tarde a todos, amigos do presencial, boa noite a todos amigos do virtual. Então vamos agora fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga que aqui nos abençoa, nos intui. Vamos preencher, Senhor, os nossos corações de gratidão pela oportunidade que tivemos aqui de aprendizado, de nos sintonizarmos com o bem, com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que possamos, neste momento, vibrarmos positivamente ao sintonizarmos com esta espiritualidade amiga e abrir os nossos corações e as nossas mentes para a energia e o remédio espiritual que os nossos amigos têm a nos trazer. Que possamos transformar todas as nossas energias de desânimo, de angústia, de tristeza, em energias de fé, de esperança, de vitalidade e de amor. Pedimos, Senhor, que sejamos abençoados, assim como os irmãos que não puderam estar presentes aqui conosco, e que abençoe também todos aqueles que precisam do Teu amor, do Teu amparo, que eles possam encontrar e estarem abertos para receber o apoio da espiritualidade, assim como também receber o apoio de uma mão amiga encarnada a lhes prestar socorro. Que possamos levar esses ensinamentos durante a semana, que possamos refletir sobre eles, sempre buscando a nossa reforma interior. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.